Olá, seja bem-vindo a mais um Autopapo com a Concept BR. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Além de já ter participado com a gente dentro dos Auto Engrenes Days, que são os nossos eventos que a gente faz por todo o Brasil, hoje ele está aqui presente para tirar dúvidas de muitas pessoas que hoje fazem a parte da tributação dentro das oficinas mecânicas, auto centers e também até autopeças. Nosso convidado de hoje é um grande especialista e ele se chama Anderson Vidaletti. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Soraya. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente fazer essa troca, né, esse bate-papo. Amizade já de longo tempo, né, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Sabe, quando a gente senta aqui para bater um papo, sempre vem aqueles remembers na cabeça, né? Eu me lembro quando a gente se conheceu na Reparasul, no Rio Grande do Sul. E você estava junto com a Camila, que hoje é sua noiva, e aí ela comentou contigo, né? Ou vocês comentaram junto comigo e com a Dani, olha, a gente faz esse serviço, a gente faz, né? O que a gente faz hoje? Vocês explicaram. E eu me lembro que a gente ficou com um cartãozinho de vocês e isso fez todo sentido na nossa caminhada. E vou explicar para vocês porque faz sentido, né? Grandes especialistas estarem junto com a gente. Então, Anderson, gostaria que você pudesse se apresentar, falando, além de administrador, hoje qual o papel que você faz junto com a Capitale? Perfeito. É importante relembrar, né, toda essa trajetória, onde que a gente começou. Eu e a Camila, a gente montou a Capitale, né, construímos a Capitale em julho de 2016, então a gente já tem praticamente 7 anos, estamos indo para o 7º ano, né, de estruturação da empresa. Mas eu já atuo no tributário, já tem praticamente 10, 12 anos, né? Então, a Capitale hoje, ela veio com um propósito, e nós, como filhos de empresários, a gente sempre olhou os nossos pais recebendo guias de imposto para pagar e sempre, né, dando um pedacinho a mais para o governo, né, aquele suor, né, de sempre, né, da rotina do empresário. E aí a gente ficou com, bom, qual é o nosso propósito? A gente chegou no momento de vida que o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um propósito, né? E aí, atrelado a essa questão do tributário, da minha carreira, já da minha bagagem, né, em outras empresas, em outros players do mercado, a gente decidiu montar a Capitale Consultoria Tributária, que foi o nosso propósito principal de levar a solução para os empresários. E aqueles empresários que pagam imposto a mais, que pagam imposto de forma errada, né? Mas não é somente o pagar imposto de forma errada, né? O pagar imposto de forma errada é uma fração. Então, a gente analisa toda aquela questão do passado, nota a nota, tributo por tributo, item por item que foi vendido dos últimos 5 anos, para identificar em algum momento se foi pago, né, o tributo de forma indevida pelo empresário e, a partir do momento, corrigir ele para frente para que ele tenha, de fato, né, comece a pagar os impostos da forma correta. Nem a mais, nem a menos. Esse é o nosso propósito. Entendi. Então, isso quer dizer que Vou te dar um exemplo. Vou tratar tudo aqui como leiga, tá certo? Perfeito. Que aí você vai me corrigindo. Porque normalmente exatamente essas dúvidas que podem parecer tão singelas assim, é que são os erros dos empresários que a gente começa a ver eles cometendo. Todas as vezes que vocês começam a atuar dentro de um auto center, dentro de uma mecânica ou até de uma outra empresa, quer dizer que quando você pisa lá junto com a Camila, você também começa a ver a vida dele para trás de 5 anos. E aí você consegue atuar nessas ações que vão levar como consequência o quê para ele? Quando a gente fala, vamos entrando na questão de um auto center. Existe a manutenção correntiva e a manutenção preventiva. Perfeito. Né? Fazendo esse gancho, quando a gente analisa o passado, a gente acaba corrigindo, né? A gente analisa o passado, então faz a correção a partir do momento, digamos, do marco zero. Capitale analisa, através dos nossos analistas, a gente analisa os 5 anos para trás, tendo imposto, né, pago de forma indevida, por erro de cadastro, por tributação, por classificação indevida. A partir desse momento, a gente devolve caixa para o cliente, que é o que ele pagou de imposto de forma errada, mas de nada adianta, a partir desse momento, ele continuar pagando errado. Então, como a gente já tem o passado mapeado através da nossa consultoria, a gente chega com foco e mostra para o cliente, olha, esse produto vocês estão pagando imposto de forma errada, porque a classificação tributária no sistema de vocês está com a NCM errada, o que, consequentemente, pode ter uma classificação de CMS errado, então vira uma bola de neve, né?
A gente ajusta o futuro desse cliente também para que, de novo, ele pague, né, de forma correta. O que eu costumo fazer uma analogia, né? Quando a gente vai num restaurante, e muitos restaurantes não cobram 10%. Uhum. Tá? E ainda assim, quando a gente vai no caixa, olha, não, eu gostei do atendimento, eu quero pagar os 10%. Fazendo essa analogia com a questão dos impostos, é isso. Tem muitos tributos que são monofásicos, né? Por exemplo, o PIS e COFINS, eles são monofásicos, que significa que o PIS e COFINS já foram pagos na primeira parte da cadeia, né, da produção. Então, vou exemplificar. Vamos pegar um pneu. Tá? Montadora X construiu, né, produziu o pneu e ela já, por ter benefício fiscal, ela já pagou o PIS e COFINS para o governo. Tá? Uhum. Já recolheu lá na frente. Já recolheu lá no início da operação. Tá? Esse benefício faz com que quem venha revender, né, auto centers, autopeças, distribuidores, eles não precisam pagar esse PIS e COFINS, porque, como eu falei, é monofásico, já foi pago na primeira parte da cadeia. Então, tem algumas estruturações dentro das declarações desse cliente, dentro das declarações fiscais desse cliente, que tem que ser feitas. E isso é produto por produto, desde o cadastro. Para especificar, olha, eu comprei do fornecedor X esse pneu, ele já pagou o PIS e COFINS, então, quando eu revender para o Anderson, quando foi, né, lá no Seu Zé trocar os pneus, o Seu Zé não vai precisar pagar o PIS e COFINS, porque já foi pago. Perfeito. Dá uma segurada que eu vou te fazer uma pergunta muito dentro disso. Obrigatoriamente, no caso do pneu, como você falou, quando uma indústria já recolhe lá na frente, que é monofásico, obrigatoriamente todas as indústrias também recolheram? A questão monofásica é um benefício que ela existe na primeira parte, ou seja, só para a indústria. Tá certo. Tá? Então, a indústria recolheu por ter benefício do governo e para quem vem a revender o produto dessa indústria, não precisa pagar. Não deve pagar. Isso. Aí, segura mais informação. Vou jogar de novo esse produto lá dentro. No momento que esse pneu, então, chega nesse auto center, vamos dizer assim, Perfeito. é o cadastro, ou melhor, é a forma como ele cadastra esse produto que pode estar certo ou errado? Exatamente. O primeiro ponto da nossa análise, da nossa consultoria, é identificar dentro do cadastro do sistema, desse cliente, qual é a NCM que está referente a tal produto. Porque são inúmeros produtos que têm isenção monofásica. Né? Eu até acredito que muitos nem saibam qual é o que tem um ou o que tem outro, tô certa? Exatamente. Olha, Soraya, eu costumo dizer que a parte tributária no Brasil é um manicômio. Porque, em média, esse é um dado que é quando eu falo, né, quando eu comentei no Auto Engrain Day, da edição de Canoas, 95% das empresas pagam imposto de forma errada. Ah, mas Anderson, por que paga o imposto de forma errada? Eu deixo tudo com o meu contador. Mas nem sempre é a culpa do contador. Muitas vezes está cadastrado no sistema errado. A NCM que veio errado. Ah, mas quando chega a nota de compra, eu bipo no meu sistema, a nota fiscal de entrada, e o meu estoquista já dá a entrada e segue atualizando o estoque dessa forma. O distribuidor ele também pode ter cadastro errado. Então, tu entende que é uma bola de neve? Quando escoa, já escoa toda a cadeia errada. Exatamente. Então, a gente consegue mapear, não só no auto center, na autopeça que a gente trabalha, né, um desses nichos, mas a gente consegue mapear para trás, para identificar, bom, mas foi cadastrado como? De qual distribuidor que tu comprou? Bom, vamos entrar em contato também com esse distribuidor para apresentar? Então, vocês acabam acertando toda a cadeia onde vocês atuam, Exatamente. né? Que pode, inclusive, andar... eu vou brincar assim, tá? Andar para trás dentro da cadeia, que é onde começa o ponto de distribuição. Exatamente. E aí a gente está falando de 5 anos para trás. São 60 meses. Né? Então, é muita coisa. É muito tributo que foi pago de forma indevida. A gente está falando tanto estadual quanto federal, né? Quanto PIS, COFINS, INSS, ICMS, até o municipal, o ISS. Muitas vezes é pago de forma errada. Então, a Capital, através desse estudo, dessa consultoria, né, faz esse diagnóstico. E aí, é um benefício que a gente entrega para os clientes, é um diagnóstico sem custo. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de identificar, tem alguns clientes que não estão ajustados, que ficam em cima, né? Que analisam, não, mas por que esse pneu aqui está com a NCM diferente do que eu tinha cadastrado? Né? Então, eles começam a ajustar o estoque. E a partir do momento, através desse diagnóstico gratuito, que a gente apresenta para os clientes,
a gente segue fazendo o nosso trabalho e entregando o resultado. É quase o scanner de diagnóstico, né? Exatamente. Vamos ver aonde está doendo para a gente poder ter uma ação também mais assertiva. Dentro desse período todo que vocês estão atuando dentro do nosso mercado, principalmente dentro do nosso segmento, quais são os erros mais comuns que vocês conseguem perceber? Olha, são inúmeros, né? Principalmente essa questão de erro de cadastro, que acaba impactando toda a cadeia, né? Toda a tributação, mas ainda assim, clientes que estão enquadrados no Simples Nacional, né? Por que ainda assim? Por que eu estou especificando esses clientes que estão no Simples Nacional? Porque muitas vezes esses clientes que estão no Simples Nacional, eles têm uma operação enxuta, onde o proprietário ainda faz parte da operação, não tem tempo para se atentar junto ao contador, ou tem inúmeros clientes nossos que a esposa, né, atua ali na parte administrativa e o marido na operação, né? Vocês enxergam muito isso a gente vive isso todos os dias, né? Exatamente. Então, a gente acaba enxergando muito desse ponto. No nosso segmento, isso é muito comum. Quando a gente tem a mulher atuando exatamente junto com o profissional. E ele, muitas vezes, não consegue enxergar onde está esse cálculo para ele poder fazer a ação. E aí entram vocês da Capitale fazendo toda essa imersão dentro desse auto center, dentro dessa oficina, para ajudar ele a não só enxergar, e é assim que eu estou vendo. Se eu estiver enganada, você me ajuda. Tá certo. Enxergar o que está acontecendo naquele momento e ajustar dali para frente, mas também como se fosse um abraço. 5 anos para trás e trazer toda a linha presente para falar, ok, aqui ajustamos, então estamos começando juntos um novo momento, tudo dentro da regra. Exatamente. É isso? E o mais legal disso tudo, que é o final dos projetos que a gente entrega, quando a gente leva de fato a solução para o cliente, é chegar assim, olha, fulano, tô indo aí, vamos tomar um café junto, né? Faço uma brincadeira, faço questão de entregar o resultado pessoalmente. E chega lá, bom, eu tenho uma notícia boa e uma muito boa, né? Qual que tu quer primeiro? Me fala a boa. Bom, a boa é que a gente encontrou créditos que vão entrar em 60 dias no teu fluxo de caixa novamente. E a muito boa é que esse dinheiro, muitas vezes, tu pode comprar um aparelho novo, tu pode ampliar a tua operação. Reinvestir, né? Reinveste da forma que tu quiser. Né? E você me disse agora uma coisa que me chamou a atenção. Quando você chega no final desse trabalho, mas é uma pergunta minha, existe final? Para nós, a gente faz questão, né, para a Capitale, falando especificamente de Capitale, a gente faz questão de fazer o acompanhamento com o cliente, mas o final fica muito no tato do cliente, porque ele sempre vai querer uma opinião diferente. Né? Hoje, por exemplo, tem alguns clientes que estão me questionando questões comerciais. Como é que eu posso fazer atração diferente de clientes? Como é que eu posso fidelizar? Como é que eu posso fomentar uma segunda venda para esse cliente? Né? Então, acaba tendo esse gancho. Mas o acompanhamento, geralmente, a gente faz um rediagnóstico 1 ano após a nossa operação. Para ter certeza que está mantendo aquilo sob controle, né, Anderson? Exatamente. E quais são os tributos que mais pesam no bolso desse proprietário? Eu vou citar 3, que são os que, principalmente, a gente enxerga mais oportunidades, são os maiores, que é o PIS, COFINS e o ICMS. Né? Quando a gente fala de ICMS, a gente fala de tributo estadual. Então, na parte estadual, tem... como é que eu posso ser bem específico assim, na questão do ICMS? Tem muitas distribuidoras que estão fora do estado, né? Vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, e um proprietário ele compra de uma distribuidora de São Paulo. Certo. Então, a alíquota de ICMS do estado de São Paulo é diferente do estado do Rio Grande do Sul. Também existe, a gente chama de default, né? Que é o diferencial de alíquota, e tudo isso tem que ser imputado no preço de venda. O PIS/COFINS é sobre o produto, né? O ISS é sobre serviço, então a gente está falando de imposto municipal, mas são esses principais. Eu não cito tanto o INSS, que é sobre a folha de pagamento, porque depende muito da operação. Né? Então, tem algumas estratégias que a gente indica para os clientes também para diminuírem o INSS, mas os 3 principais mesmos é o PIS, o COFINS e o ICMS. Eu vou pegar esse gancho, vou virar para lá, para a câmera e vou falar uma coisa. Para você que acha que vender é simplesmente pegar o produto que você acabou de comprar, colocar a margem que você acha melhor em cima e revender, eu acho que você está muito enganado. E pode ser que, inclusive, o que você está considerando como margem
você esteja perdendo dinheiro. Eu tô certa? Completamente. Completamente. Você consegue me explicar melhor sobre isso? Quando a gente fala de formação de preço de venda, sabe muito bem que tem muita coisa agregada, muitos itens agregados. É preço de compra, é a variação do preço de compra, é a quantidade do preço de compra, é a energia elétrica, é o imposto sobre os funcionários, é o próprio imposto sobre os produtos vendidos. Uhum. Muitas vezes o aluguel, quando o proprietário, né, não tem o estabelecimento próprio. Então, são N variáveis que têm que fazer parte da formação de preço e ainda assim, lá no final, se tornar competitivo. É uma engenharia. Né? A gente estava conversando aqui com o Rodrigo Pedó, que você conhece muito bem, e com o João também, que você também conhece, da Auto Pratense. E aí eles estiveram aqui junto com a gente e a gente estava falando exatamente sobre isso. Parece até que eu estou revivendo o que a gente já tinha conversado. O preço de venda muitas vezes passa, inclusive, a ser secundário, o que não deveria. E a entrega, a forma e o cuidado com o consumidor, ele tem que vir ainda na frente disso. Nem uma coisa nem a outra são mais importantes, mas sim, se as duas coisas começarem a andar em conjunto, Perfeito. Aí essa empresa tem um ganha-ganha. Perfeito. E eu vejo que essa grande dificuldade deles entenderem que não é o preço pelo preço. E aí, quando a gente fala sobre isso, fazendo o link com a parte tributária, por isso que a gente precisa analisar o passado e, a partir desse marco zero, enxergar, bom, se eu estou pagando imposto a maior, se eu tive crédito a ser recuperado, eu vou ajustar a minha empresa para eu me tornar cada vez mais competitivo. Isso faz parte do preço de venda. Está imputado na tua formação do preço de venda. Atrelado pós-venda, o cliente durante, a fidelização do cliente. A gente sabe que posso até citar como se fosse um guru do comercial, né, que posta vídeo diretamente no Instagram. Ele fala que o ouro das empresas está na segunda venda. Com certeza absoluta. Você sabe muito bem disso. Né? É muito mais fácil tu vender várias vezes para o mesmo cliente do que tu atrair o cliente pela primeira vez. E tem gente que não consegue entender que o tempo, e a gente, antes de começar o podcast, estava conversando aqui nos bastidores sobre o tempo, é o bem mais precioso, né? Quando esse cliente vem a primeira vez, você leva mais tempo para falar sobre você, sobre os seus produtos, saber o que você pode ofertar, a forma como aquele cliente, você ainda está conhecendo como ele quer ser conduzido. E quando ele vem pela segunda vez, o cliente já entendeu na cabeça dele a forma com que você atende, como você cobra. Ele já gostou, porque se ele está voltando, subentende-se que algo da primeira vez já ficou check. Então, a segunda venda não é que ela é mais fácil, não é sobre isso. O nível de conversão, ela se torna na boca de funil, já na saída da boca do funil, né? E quando a gente fala de um cliente que está entrando ou porque viu aquela oficina no Google e tudo, ele precisa fazer essa cadeia inteira completa. Então, esse tempo que se desgasta, num bom sentido, né? Com esse cliente que se leva encantando, falando o preço, mostrando os valores, mostrando o que aquela oficina pode entregar. Criando a segurança. Criando a segurança, que é imprescindível. Ela é um tempo maior. Então, acho que eu vejo que é isso que as empresas precisam entender, que são as duas coisas associadas. Nem só uma coisa e nem uma outra coisa. Perfeito. Eu queria puxar um gancho do ano passado, e a gente, só para contextualizar, a gente está falando de 2000, nós estamos agora em 2025, e a gente está falando de 2024. Nós tivemos aqui no nosso estado um assunto que foi muito polêmico no final do ano e que foi uma virada de chave para todo mundo, que foi a questão da tributação. O que mudou naquele momento aqui para o nosso estado? A questão do estado foi a mudança da substituição tributária do ICMS, né, que foi praticamente do dia para a noite. E por que isso acontece? Porque é para pegar exatamente o contribuinte de surpresa, para que ele não tenha tempo hábil para ajustar o seu sistema, né, para classificar de forma correta. Por isso que lá no início da nossa conversa eu falei, o tributário no Brasil é um manicômio. Né? A gente enxerga
cada coisa, cada mudança. São 4 normas tributárias que mudam, né, ao longo do dia. Essa é uma média. Essa questão do ICMS, a gente sabe muito bem que os estados estão passando por situações muito complicadas. E a forma dos estados arrecadarem é em cima de tributos. Comparando o Rio Grande do Sul com outros estados, com outros players também, né, referente ao ICMS, o Rio Grande do Sul tinha uma das menores tributações referente ao ICMS. Então, ele precisou se equilibrar, se equivaler, e isso de forma, né, do dia para a noite. Começou enviando uma notificação, olha, em 30 dias nós vamos fazer uma alteração, vocês precisam se atualizar. Aconteceu muito na Serra, né? Vários auditores batendo de porta em porta. Me lembro bem. O PDO comentou sobre isso. Né? Vários auditores batendo de porta em porta, querendo, dando prazo para, inclusive, analisar documentos de 5 anos para trás. Né? Bom, os documentos são todos via eletrônica, via o ECAC, né? O sistema de escrituração sistema de escrituração contábil. Uhum. Então, tudo isso foi exatamente para pegar os contribuintes de surpresa, para reforçar o caixa do Estado e aí, né, para não ter tempo hábil de... Inclusive, o pessoal dos proprietários do sistema, o PDO é um exemplo, varreram inúmeras noites tendo que atualizar clientes por clientes, base por base, para fazer essa atualização, porque os fiscais estavam emitindo avisos. Né? Então, é exatamente isso. A gente acaba sendo pego de surpresa, né? E tendo uma consultoria, tendo um contador sempre do lado, que é o que eu sempre comento em todas as palestras que eu faço, se aproxime do contador, questione, recebeu a guia do imposto, por que eu estou pagando isso? Por que meu imposto deu mais desse mês comparado ao mês anterior, sendo que o meu faturamento está equivalente? Uhum. Né? Então, é um trabalho feito a inúmeras mãos. Eu vou puxar um gancho no que você está me trazendo. Entendendo que a responsabilidade é a do dono de colocar o imposto no sistema, quando ele tem um sistema. Que isso aí é fórum para uma outra conversa. Então, ele já mostra a importância de deixar tudo atualizado. Mas vamos levar em temperatura e pressão normal. Ele tem um sistema, a responsabilidade é do proprietário cadastral, ou seja, ou a pessoa que está designada dentro da oficina dele montar todo esse cadastro. Uhum. Existe culpa por parte do contador quando dá ruim? Se eu te disser que não, é uma mentira. Existe, mas não somente do contador. Né? Grande parte do erro tributário está no cadastro de produtos, na classificação errada. E isso, como eu comentei, vira uma bola de neve. A gente... Isso faz parte do nosso diagnóstico, analisar a classificação, porque identificando itens que estão cadastrados errado, a gente já sabe, bom, é nesse ponto, é nesse, é naquele. Né? O contador tem que analisar a tributação, identificar se a classificação, principalmente em empresas que estão iniciando, os contadores têm que ter a responsabilidade de estar junto com o empresário e explicar. Era isso que eu queria saber. Então, existe uma corresponsabilidade, posso dizer assim, Anderson? Existe até certo ponto, mas quando o empresário tem ciência do que ele está fazendo, a responsabilidade é toda dele. Então, estou pagando imposto a mais. Bom, está pagando imposto a mais porque está faturando mais ou porque está classificado errado? Está classificado errado. Bom, mas foi instruído no passado a forma correta de fazer a classificação ou seguiu fazendo a toque de caixa? Né? Ou como ele achava melhor, enfim, né? Exatamente. Então, existe erro dos dois lados. Eu deixei uma perguntinha bem forte aqui para te fazer. O que é a tomada de crédito tributário e como uma oficina, né, ela pode começar a recuperar o que já pagou? Perfeito. Isso é muito bom e muitos empresários acabam me perguntando, mas o que significa a tomada de crédito? É legal? Eu posso fazer uma tomada de crédito? A tomada de crédito, o que significa? Determinados produtos que existem benefícios fiscais e tu se aproveitar desses benefícios fiscais. A gente está fazendo um diagnóstico numa indústria, e aí a gente, uma indústria faturamento mais alto, está enquadrada no lucro real que tem mais oportunidades, consequentemente a operação é muito maior. Né? E o que significa a tomada de crédito? Energia elétrica. Quando a energia elétrica
está no nome da empresa, está no CNPJ, esse empresário ele pode fazer uma tomada de crédito de PIS e COFINS, porque existe o benefício fiscal. Então, a energia elétrica tem que estar no CNPJ da empresa, senão não tem oportunidade de tomada de crédito. Tudo isso que eu vou comentar aqui é administrativo, já está pacificado, não tem discussão. É apresentar, né, para a Receita Federal e começar a tomar o proveito, né, começar a se aproveitar desse benefício. Aluguel. Grande parte dos empresários hoje acham melhor ter um ponto alugado do que um ponto próprio. E esse aluguel, de novo, mais uma dica que eu vou dar para os empresários. Aquele empresário que tem o seu prédio alugado da sua operação, né, do seu auto center, e não está no nome da pessoa jurídica, tente transferir o quanto antes para se aproveitar para frente. O famoso, deixa eu fazer do meu jeito, isso aqui eu boto no meu nome, o telefone eu boto no meu nome, aqui eu coloco no nome da minha irmã. Exatamente. Quando ele vê, ele está perdendo dinheiro. E está pagando imposto de renda pessoa física muito mais do que poderia deixar de pagar na pessoa jurídica. Porque a partir do momento que a gente coloca tudo na pessoa física, existe a obrigatoriedade da declaração. E a declaração vai para a declaração do imposto de renda pessoa física. E aí é a questão de declarei, tenho imposto a pagar, tenho imposto a restituir. É a mesma situação para empresas, né, para pessoas jurídicas. Está aqui o que eu comprei, está aqui o que eu vendi, está aqui o meu imposto. Eu nunca imaginei isso. É a mesma coisa. Você me falou do aluguel, você falou da luz, tem mais alguma coisa que é da rotina do dia a dia e passa assim, tipo, sangrando no meio dos dedos deles? Aluguel, energia elétrica, benfeitorias nos prédios quando são próprios. Fiz uma reforma, fiz uma ampliação. Toda a nota fiscal, né, por isso que é importante, não quero declarar, não quero pegar nota fiscal. Fez uma benfeitoria no teu empreendimento, na tua oficina, pega a nota fiscal no CNPJ da tua empresa, porque tu vai ter desconto de PIS e COFINS. Tá? Esse é um outro ponto. E a gente está falando de inúmeras outras oportunidades. Quando a gente fala de lucro real, são mais de 200 pontos de crédito, mais de 200 oportunidades de crédito. Bens para revenda, que são esses produtos que são revendidos, né, na operação. Olha só, são questão de ICMS. Né? O ICMS, existe o ICMS substituição tributária, que tem a oportunidade de ser recuperado. O cliente está ajustado, vamos supor. Esse é um caso bem interessante, que a gente analisou não faz muito tempo. Nós analisamos uma indústria e essa indústria ela tinha crédito do passado, porque em determinado momento ela pagou imposto a maior, pagou errado. Mas entre essa jornada, entre esse período que a gente analisou e, de fato, a entrega do trabalho, eles identificaram e ajustaram. Eles trocaram a contabilidade e ajustaram. Quando vocês entrarem em ação, eles já foram pontuando e fazendo vamos falar assim, os ajustes. Foram ajustar na casa. Exatamente. Tá? O que a gente faz com esse crédito que ele recuperou? Né? Já que ele não pode mais compensar com os créditos futuros, né, vincendos, a gente tem a possibilidade de solicitar ressarcimento. E o ressarcimento entra diretamente na conta corrente da empresa. Então, a empresa já se ajustou, pagou crédito a maior no passado, então a gente solicita ressarcimento para dar um fluxo de caixa na empresa. Geralmente, em empresas que estão enquadradas no lucro real presumido, o ressarcimento é pago em torno de 6 meses após o pedido. Então, também acaba acontecendo um reforço. Você me deu o crítico de uma indústria. O mesmo acontece para qualquer empresa onde a Capitale vá, atue, identifique, retroaja e dali para frente ajusta. Exatamente. A gente fala, eu não segrego por segmento. A gente fala de enquadramento tributário. Lucro real, lucro presumido simples nacional, comércio, serviço e indústria. Ou seja, a gente está falando de todas as operações do Brasil. Todas as empresas do Brasil existem oportunidades a serem analisadas. Não significa que existem créditos a serem recuperados. Como se fossem modalidades diferentes, eu posso dizer assim? Pode dizer sim. É como se fossem modalidades diferentes, existem os ônus e os bônus de cada uma delas. Exatamente. E eu entendo que é tão complexo, como você disse, que só um especialista consegue abrir essa caixinha de Pandora, entender o que precisa, pontuar e trazer tudo para a linha presente e ajustar dali para frente também. É uma complexidade muito grande, né, Anderson? Por isso que
Existem inúmeros analistas hoje dentro da Capitale, né, que fazem. A gente tem um sistema, né, que atualmente tem uma IA por trás. Como eu comentei, são inúmeras atualizações tributárias. A gente precisa ter esse sistema para nos auxiliar e apontar. Bom, está aqui o ponto do passado, mas esse ponto já não está mais pacificado. Ou antigamente era uma questão que tinha oportunidade de crédito via judicial, ou seja, tinha que judicializar o processo, hoje não precisa mais, né? Então, tudo isso nós sistema, os nossos analistas entregam, e antes de tomar a decisão, a gente apresenta para o cliente e faz uma tomada junto com o cliente e com o contador. Bom, está aqui a oportunidade que tem risco 1, ou seja, está super tranquilo, oportunidade de risco 2 e 3, e aí a gente define qual é a melhor estratégia. De novo, perguntas do leigo, tá certo? Pode ser que exista um produto X, como você deu a ideia lá no início do pneu, que a tributação era uma e depois em algum momento ele troca? Pode, vou dar um spoiler, né, até aproveitar para o pessoal que vai estar presente no Auto Ingrain Day. A gente está falando logo em seguida, na virada do próximo ano, da reforma tributária, da oficialização e da implementação da reforma tributária. PIS, COFINS, ICMS, INSS, IPI vão deixar de existir e vão se tornar CBS e IBS. Então, precisa acontecer um ajuste nos sistemas, precisa acontecer um entendimento diferente dos empresários, porque eles não vão mais pagar o PIS e COFINS, o ICMS, eles vão pagar CBS e IBS. A reforma tributária ela vai acontecer, a implementação agora em 2027 e vai até 2031, 2032, se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas, além disso, existem vários períodos de implementação e de cobrança em duplicidade. Ou seja, em 2027, os empresários ainda vão pagar a sua guia do Simples, com PIS, COFINS e ICMS, além de 0,1 do CBS e 0,7 do IBS. Agora, não estou lembrado se um percentual é referente a um ou ao outro, mas é 0,1 e 0,7 referente ao CBS e ao IBS. Então, vai existir essa cobrança em duplicidade. Tá? Para isso, né, os empresários precisam se atentar, não deixar para a última hora, porque a última hora já chegou, essa é a verdade, e correr o quanto antes para ajustar o seu sistema para não pagar de fato imposto a mais. Né? O que vem acontecendo que é o que a gente faz. Nossa, então vem muita surpresa. Se a gente está falando de 2025, 2027 está logo ali. Quem já está no passado hoje, vivendo no passado, ou nunca se atentou para isso, quando colocar o dedo para ver o tamanho desse dano causado, exatamente, a coisa pode se transformar numa coisa muito grande e que vai complicar essa oficina dali para frente. Isso, eu acabei falando 2027, a partir de 2026, já na virada desse ano, tá? Só fazendo já tem, um ajuste. Existe uma data, Anderson, para esse momento? Na virada do ano fiscal. Já, 1º de janeiro de 2026, já começa essa atualização a implementação da reforma tributária. Te liga. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Como identificar itens isentos de PIS e COFINS? São inúmeros itens isentos de PIS e COFINS. Segura a resposta. Ele consegue fazer isso a olho nu, assim, sozinho? Tipo, ok, agora eu sei quais são os produtos que eu tenho como fazer isso? Existe essa possibilidade? Do zero, sem nunca ter olhado para isso antes, não. Ele consegue a partir do momento que é instruído, né, que é identificado. Então, vou seguir na minha pergunta. Vamos levar em consideração que essa oficina nunca olhou para isso. O que ele precisa fazer nesse momento? Principalmente analisar o passado, para fazer um reforço de caixa, porque ele pagou imposto a mais, então é de direito do contribuinte. E a partir desse marco zero, a gente iniciar a análise, item a item, nota a nota, tributo por tributo, dentro do sistema, para ver se a classificação está feita da forma correta. Existem inúmeros, falando especificamente de Auto Center, existem inúmeros produtos que são isentos de PIS e COFINS. Vou dar alguns exemplos. Pneu, roda, óleo mineral, palhetas do limpador de para-brisa, são isentos de PIS e COFINS. Ah, Anderson, mas uma palheta custa, vou chutar um valor, tá? R$150. Mas a gente está falando de 5 anos para trás, são 60 meses.
Quantas vendas não ocorreram nesse período? Quanto de imposto a mais não foi pago nesse período? Né? E quanto de imposto esse empresário pode deixar de pagar? Ou seja, pagar da forma correta. Né? Não pagar os 10% a mais no restaurante, né? Quando não tem necessidade. Então, são inúmeros itens. E aí a classificação é o ajuste no sistema, é a reclassificação fiscal. E a reclassificação fiscal é a reclassificação da NCM, né? Que é a nomenclatura comum do Mercosul, onde a gente identifica se a palheta, se o pneu, se o óleo mineral 5W30, um exemplo, está classificado da forma correta. Se não está, nós vamos fazer essa classificação da forma correta. Consequentemente, o tributo desse cliente vai baixar, porque ele vai estar recolhendo da forma correta. E aí, vida que segue. Você sabe que, conversando com o Pedó, tem um tempinho agora a gente estava conversando e ele me falou que só com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, vou dar o exemplo de um cliente apenas, tá certo? Tendo todos os dados, tudo certinho, registrado e fazendo tudo como manda o figurino, não foi, vamos dizer assim, nem a questão da tributação. Com essa virada que aconteceu aqui, tudo num regime perfeito, e um único cliente que a gente tem em comum, eles recuperaram quase R$20 mil. E muitas empresas acham que quando está colocando tudo dentro do sistema, ele está pagando a mais. É um mito total, né, Anderson? É um mito isso, Exatamente. né? É um mito. Daí a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas, às vezes, têm mais medo do que não conhecem. E você vê, ele levou, de certa forma, um resultado que não era esperado pelo simples fato de fazer correto. É questão de mudança de cultura. Não existe outro termo, na minha concepção, de não ter a mudança de cultura no empresário. Mas para essa mudança de cultura acontecer, tem 3 vias. Uma é quando esse empresário sofre uma auditoria, e aí ele tem que tirar dinheiro do bolso para pagar porque está pagando errado, está sonegando. O segundo é quando ele tem o contador do lado questionando o contador, por que isso, por que aquilo, vamos olhar o nosso sistema, olhar a classificação. Essa NCM eu não sei se está certa. E a terceira é quando ele tem uma consultoria trabalhando do lado dele, né? Muitos acham que, mas eu trabalho meu contador tem que fazer isso, né? Mas vou ter que pagar uma consultoria para fazer o trabalho, né? Veja a consultoria muitas vezes como um custo, né, Anderson? Exatamente. Que é uma outra forma tão errada de olhar um trabalho que traz um resultado muito grande no dia a dia dele, né? Nós temos um cliente, Soraya, na região central de Porto Alegre, um auto center grande, por óbvio, não vou falar o nome. Fui conversar com ele, abordei, fiz ligação, conversei com esse empresário. Ele, olha, eu pago assim, pago assado, não declaro todas as notas. Se eu fizer o trabalho com vocês, como é que vai ser feito? A Receita não vai vir para cima de mim, me analisar, porque eu não declaro tudo? E aí eu comentei com esse empresário e expliquei que todo o trabalho é feito em cima de sistema, de notas que são de conhecimento da Receita, que são de conhecimento da contabilidade e principalmente dele. Porque ele envia as notas fiscais para a contabilidade através de nota fiscal eletrônica, a contabilidade faz a declaração e repassa para a Receita. Ou seja, já sai todo dia, tudo o canal está aberto todo dia. Exatamente, tudo automaticamente. E eu falei para esse empresário, bom, eu vou analisar o teu passado, se tiver oportunidade de crédito eu vou te apresentar, a gente acerta, né, combina um honorário, que é o que a gente cobra, mas a partir daí eu quero trabalhar contigo para ajustar a tua empresa para frente. Tá, assinamos o contrato, deu, acredito que 30 e poucos dias, porque o prazo para a Receita em empresas que estão enquadradas no Simples, restituir até 60 dias. Os prazos também são diferentes, então? Se é simples... interessante. São até 60 dias para empresas que estão no Simples, empresas que estão no lucro real presumido e querem ressarcimento até 6 meses. Tá? E aí, 30 e poucos dias depois, eu liguei para esse cliente, olha, vou aí tomar um café contigo. Peguei meu carro, fui lá conversar com ele, aí, como é que tu tá? Me conta como é que tá a tua loja e tal. Bom, apresentei para ele a pastinha da Capitale com o resultado. No dia 20, isso era no dia 18, porque a Receita sempre devolve no dia 20. Isso era no dia 18, 17, 18. No dia 20 vai entrar isso na tua conta. Aí ele, duvido que vai entrar isso na minha conta. Ele ainda duvidou? Ainda duvidou. Falei, não sou eu que tô falando, é a Receita, tá aqui os prints da Receita informando. Chegou no dia 20, eu não mandei mensagem nenhuma para ele, esperei ele me ligar.
Ele me ligou. E não é que tu tinha razão, não é que entraram os valores na conta? R$280 mil. E ele não te chamou para tomar um cafezinho? Não, chamou, foi lá. Tomei vários cafés com ele. Se afogaram em café? Ele tá me devendo um churrasco com ele depois. Porque, né? É sobre isso. É sobre fazer correto, ser coerente, entender o que está acontecendo. Vamos supor que eu esteja entrando no mercado agora. Trabalhava em uma outra oficina e resolvi empreender, que é algo tão comum dentro do nosso segmento. Por onde você começa certo? Chamando o contador, apresentando para ele o plano de negócios, quais produtos que vai ser trabalhado nesse auto center e principalmente fazendo a classificação correta. Porque nesse primeiro momento, quando a gente fala de empreender, a gente começa com o sonho de futuramente ter mais receita, ter mais cliente, ter mais lucro. Né, todo mundo começa pequeno, né, Anderson? Exatamente. Então, esse é o nosso sonho. A gente empreende pensando numa mudança de vida. Então, esse empresário que muitas vezes saiu de uma operação e quis montar, né, o seu auto center, é chamar o contador, investir no contador, para também poder, né, apertar esse contador, não sei se esse é o termo certo, mas questionar ele a todo momento. Olha, estou recebendo essa nota, tá certa essa classificação? Porque a partir desse momento ele vai começar a pagar os impostos da forma correta. Ele não vai ter passado para recuperar. Ele não vai ter passado para reanalisar. É porque quando arde só tem um lugar, né? É no bolso do dono. Exatamente. Ou tu aprende pela dor ou pelo amor, né? Pois bem. E às vezes eles acabam colocando essa responsabilidade na cabeça, literalmente, do contador. E não é. E o que você estava me falando eu também entendo que é a pura verdade. É uma coparticipação. Mas o bolso que dói é apenas um, né, Anderson? Exatamente. No ano passado, no Auto Ingrane Day, você teve um momento muito especial no palco. Tanto que esse ano a gente repete a dose nas 3 edições. Na sua visão, o que mais chamou a atenção de quem estava sentado quando você começou a falar? Eu acho que quando eu e a Camila montamos a apresentação, a gente focou em tirar o empresário da zona de conforto para prender a atenção dele. E o primeiro ponto foi, quando vocês sabem, vocês têm ideia de quantos por cento vocês pagam de imposto de forma errada? E aí, né, houve aquela dinâmica. Eu me lembro exatamente, teve alguns que falaram 8%, 12%. Não, 95% das empresas pagam imposto de forma errada. E aí começou aquele burburinho. E eu internamente eu comecei a suar a mão. E eu pensei assim, e agora? Será que eu falei errado? Será que vão duvidar de mim? E aí comecei a apresentar os dados, né? E esse é um outro spoiler que eu quero comentar agora sobre as próximas edições do Auto Ingrane. Eu vou levar na prática como o empresário vai analisar se ele está pagando imposto de forma errada ou não. Ele mesmo vai conseguir fazer isso? Vai. Meu Deus, tá? Vai. Se ele conseguir identificar o imposto da forma errada, quais os próximos passos que ele vai ter que ajustar internamente, com consultoria, né, com um trabalho paralelo ou o tema de casa, porque eles vão sair de lá com o tema de casa. E principalmente a ficar mais em cima do contador, a olhar de fato para o seu bolso, não olhar tanto para a operação. É necessário olhar para a operação? Não, é o olho do dono que engorda a boiada. Mas é olhar internamente. Porque quando se paga imposto de forma errada, tu está deixando de botar dinheiro no teu bolso. Então, esse gancho que eu queria comentar da edição de Canoas, né, do ano passado, foi exatamente isso. Foi a quantidade de imposto que os empresários não tinham ideia que eles pagavam mais. E aí a consequência foi aqueles inúmeros questionamentos que surgiram. Porque todo mundo acha que está fazendo certo, que é 8%, e imagina, é muito mais. Chega a 95%. É impressionante. E eu me lembro que quando você começou a apresentar, um silêncio, mas todo mundo assim, ó, os olhos ligados no que você falava, né? E eu vou até brincar aqui com uma coisa. Você teve um período muito curto para fazer de palco. Não foi proposital, mas eu vi ali no olhar deles que eles queriam mais.
E esse querer mais faz com que vocês voltem para o palco, que por mais que seja você representado como Capitale, eu sei que existe todo um staff atrás de vocês, mas você e a Camila no palco juntos falando sobre isso, eu acho que dá muita propriedade pela quantidade de empresas do mesmo segmento que vocês atuam. Quanto mais, na minha cabeça isso é muito claro, quanto mais a gente replica para o mesmo segmento, a gente sabe quais são as dores, quais são os remédios. Soluções mais rápidas, mais eficazes e mais emergenciais, né? Também que tem que ser feitos. Exatamente. Então, acho que isso, para mim, ficou assim uma lição do Alto Ingrene, que quando eu olhei os olhos deles, assim, que não piscavam, foi sensacional. O número de levantar de mãos, assim, foi muito legal. E eu tava bem nervoso. Anderson, ninguém vê os bastidores. Sim. Ninguém vê os bastidores. E isso não é o nervosismo, mas é o conhecimento. Tanto que quando a gente senta aqui para começar a conversar, a gente fica um pouco ansioso, mas depois, que é normal, né? A gente sabe que tem câmeras nos olhando e tudo, mas a gente conhece o que a gente está falando, a gente assim, tem uma fundamentação muito forte, a gente vive isso no dia a dia, e a Capitale vive isso também. Então, eu gosto quando você traz outros aspectos, a indústria, uma outra empresa, mas é só para lembrar que vocês também atendem o nosso segmento arduamente durante muito tempo. Soraya, são 148 clientes que nós temos do setor de auto center. Auto center, autopeças, enfim, que acabam tendo os mesmos produtos. Né? O que diferencia é a mão de obra, a operação. Então, é inevitável que a gente se torne especialista no que a gente faz, né? Que está no nosso dia a dia, que está na nossa veia, que está na nossa rotina há 5, 6 anos, né? Que é o que eu já trabalho há tanto tempo. Então, é gratificante ter participado, né, do Alto Ingrene Day do ano passado. Mesmo com gostinho. Exatamente. Mesmo com gostinho de quero mais. Vai ser muito mais gratificante participar dessas 3, né? Então, o que eu entreguei, eu vou entregar 3, 4 vezes mais agora nas próximas edições. Né? O evento pede isso, a magnitude do evento pede isso. Né? Os palestrantes que estarão comigo no palco, tu, a Dani, né, pedem isso. Então, é um pouquinho do que a gente está devolvendo para vocês, pela parceria lá no início, na Reparasul, pela conversa que a gente teve ali por 10, 15 minutos na Reparasul, por vocês terem acreditado na gente, né, por estar aqui hoje. E muitas costuras, né, Anderson, que as pessoas veem só, assim, a parte do processo, né? Mas a gente já sentou para jantar, eu e você, a Camila, a gente já tomou café, a gente pensou o Alto Ingrene Day juntos, pequenininho, aí a coisa começou a tomar um outro viés, as pessoas não sabem o tamanho do que acontece, do que a gente pensa para eles, como nascem as ideias. E a coisa vai tomando uma proporção diferente. Só a gente que vive isso. Só a gente que está, né? Esses dias eu te mandei um desafio. Anderson, vou fazer uma pergunta para o Anderson. Tá ele me mandando um clique lá de manhã da academia, né? Pum, eu tô aqui, depois eu te respondo. Mas é sobre isso. É sobre a gente viver entregando valor para eles, sabe? Eu vejo isso muito coerente com as empresas que a gente chama para estar junto com a gente. E uma das coisas que nos norteiam muito a nossa entrega junto com os nossos clientes é a questão do valor, não é o preço. E eu sei que vocês conseguem trazer isso num bom entendimento e da forma idônea, correta, transparente. Então, tem muita validação, não só na entrega, não é o palco, é o que acontece nos bastidores. Exatamente. Até faz um tempinho já que eu e a Camila, a gente estava conversando em casa, enfim, fazendo a janta, e essa questão dos bastidores, né, eu li em algum lugar que ninguém sabe onde existe cada goteira na nossa casa do que nós mesmos. Então, a gente sabe cada pontinho, cada suor, cada noite mal dormida, cada lágrima no banheiro quando as coisas no banho, quando as coisas não davam certo, a comemoração junto, né? Então, e é isso que a gente precisa fazer. É o nosso propósito. É levar para os clientes o que a gente gostaria de ter recebido de informação anos atrás. Olha, segue por esse caminho, segue por esse. Não que a gente não teve, a gente teve muito. Mas
esse direcionamento é sempre bom, ainda mais de quem entende, né? De quem é especialista no assunto. Tudo muda muito rápido, né, Anderson? As informações estão cada vez mais dinâmicas e eu entendo que quando uma oficina busca por uma empresa, que é a Capitale hoje, pronta para desenvolver, para entender a necessidade dele, ele também ganha uma agilidade muito rápida de falar, olha, o processo que era ontem água, agora é café. Então, olha o que você está trazendo de conteúdo para nós. 2025, agora no Alto Ingrain Day, eu vou trazer de forma prática como ele pode enxergar. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O que tu vai fazer, eu não sei, tô achando até que é uma IA que você vai botar lá no palco. Não. Mas, né? Mas as pessoas acham que tudo é muito simples. E eu acho que cabe a gente, como especialista, mostrar para eles que não é tão simples assim também. Que tem goteira dentro de casa. Exatamente. Tem dor dentro de casa. Mas quando a gente tem um propósito muito acima de outras coisas, isso vem com mais força ainda. E eu acho que o principal, Soraya, é quando a gente entrega um resultado para o cliente, quando a gente, né, faz o nosso propósito, entrega o resultado para o cliente, a gente entregou a nossa parte. Não significa que ele não vai ter que fazer nada. Não, muito pelo contrário, ele vai ter muito tempo de casa para fazer a partir daquele momento. Porque agora ele sabe onde dói, né? Exatamente. Pô, ele pagou tanto imposto, ele vai ter que pagar um honorário para recuperar esse imposto. Mas e agora, o que eu faço diferente? Bom, então, a partir de agora, daqui para frente, com o nosso auxílio, mas tem muito tempo de casa da tua parte. Tem muito envolvimento de vocês. Né? Tem muito ficar em cima. Eu te mostrei onde estão as goteiras da tua empresa. Agora tu escolhe como tu vai tapar. Te coloquei um potinho lá, né? Agora você sabe se bota um pano de chão ou uma panela para pegar água, né? Vai fechar o registro ou vai deixar ele aberto ainda? Perfeito. É bem isso, né? É deixar um registro de dinheiro aberto todos os dias para quem não quer colocar a mão para fechar o registro, né? Beleza. Vamos lá. Me ajuda aqui com uma pergunta. Como a reforma tributária chegando, tá aí, né? O que muda para o setor e o que ele pode fazer hoje para se preparar? Você falou que a gente está ali um relógio. Quando você começou a falar, 2027, você, não, calma aí, senhora. É 2026, é agora. Exatamente. O que quando você começou a falar, eu já imaginei aquele reloginho de filme. Pim, pim, vai explodir. Contagem regressiva. Contagem regressiva. A pergunta é, antes de chegar esse momento, agora, o que ele deve fazer? Organizar a casa o quanto antes. Analisar os itens, se estão cadastrados da forma correta, o quanto antes. Identificar se ele não está perdendo crédito, se ele não deixou crédito para trás, porque a partir da reforma, a grande verdade é que a reforma tributária, ainda para muitos tributaristas, para muitos administradores, advogados, vai ser uma caixinha de surpresa, é uma caixinha de surpresa, porque vão ocorrer muitos ajustes ao longo dessa jornada. Né? A implementação, de fato, inicia agora na virada do ano. Certo. Então, quanto antes o empresário se organizar, por exemplo, a gente não tem ideia ainda se recuperação tributária vai ocorrer, vai ser liberado. Será que esse empresário que hoje não analisou ainda o passado dele vai poder recuperar o que ele pagou a mais? Eu não tenho essa resposta para dar. Não, eu nunca imaginaria isso. Pois é, Porque hoje é possível. Hoje é possível. Então, a gente tem uma janela até 31 de dezembro de 2025 para analisar. Né? Eu não sei. Não sei se isso vai acontecer. Sim. Hoje é possível. O que você está falando hoje é a regra, né? Exatamente. A gente sabe como funciona, mas e aí? Implementada a reforma tributária, como é que vai acontecer? Porque tiveram um prazo para analisar. Né? Tem um prazo para identificar as goteiras dentro da sua casa. Então, esse é o principal ponto. Né? Eu acho que analisar a sua estrutura, a sua operação, o que está fazendo de errado, porque todo empresário sabe o que faz de errado dentro da sua casa, dentro da sua empresa, e optar, quero continuar fazendo errado ou não, a partir de agora vai ser virada de chave, vamos começar a reforma tributária ajustada para não dar mais dinheiro para o governo, né? Dinheiro de forma errada. Nossa, eu tô mais impactada ainda. E aí eu ainda pensando o seguinte, quando você fala assim, Soraya, existe uma janela de 5 anos, essa janela ela muda a cada segundo. Exatamente. Então, quanto mais errado no passado eu fiz, menos eu me acredito. Exatamente. O João, quando estava sentado aqui, ele falou uma frase que... Ele já vinha me falando isso nas conversas e tudo. Mas eu achei muito interessante a forma com que ele se colocou. A palavra crédito nasce da palavra o acreditar. E é mais pura verdade, pode parecer óbvio,
mas muitas vezes eles estão deixando de se acreditarem por não acreditarem Exato. que é possível fazer esse processo da forma correta. Porque fica muito claro, né? Quando você começa a fazer uma recuperação, vamos dizer assim, puxa esse dinheiro que estava errado, volta para a linha presente para ele e fala assim, toma o teu dinheiro, toma aqui, tá aqui. E é um bom dinheiro. O que ele já poderia ter feito com essa grana no bolso dele lá E atrás? muitas vezes essa grana está parada lá atrás por desconhecimento e ele precisando dessa grana, onde que ele vai pedir? No Vai pegar banco. empréstimo no banco. Pagar juros altíssimos. Ou muitas vezes não conseguiu pagar uma guia do Simples, uma guia de imposto, porque determinado mês foi ruim. Mas se ele tivesse se organizado, se ele tivesse analisado o passado dele, bom, em até 60 dias entra esse dinheiro no caixa. Olha o fôlego que dá para essa empresa. Mas eu vejo que, Anderson, eles não sabem, por isso que eu te fiz a pergunta, por onde eu começo? Para onde eu vou? Eu vejo que eles acabam confiando muito no contador. Uhum. Aí, agora eu vou brincar, tá certo? Como desconfiar que as coisas não estão andando bem? Somente analisando, somente fazendo diagnóstico. Então, Quando a gente aí ele precisa saber dos impostos para ele Não. poder olhar? Ele não precisa saber a fundo, mas ele precisa saber sobre determinado item se está classificado da forma correta. Esse é o marco inicial. Uhum. Quando a gente tem um problema no carro, Tá. meu carro está com barulho diferente no motor. Certo. A gente chega com o carro no auto center. Fulano, tô ouvindo barulhinho. O que o empresário vai fazer? O que o dono de auto center vai fazer? Vai passar o scanner, vai fazer o diagnóstico. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A gente vai analisar o passado. A gente vai identificar. Olha, tem de fato, tá aqui. Quer recuperar? Ou não tem? Fulano, tá tudo certo. Tua operação. E olha que nesses mais de 10 anos de tributação, foram pouquíssimas empresas que a gente analisou que não tinham que recuperar. Isso quer dizer que, se eu estiver falando errado, você me corrija. Ao invés de ir para um outro contador duvidando do primeiro que ele já estava junto, se ele for fazer essa consulta junto com vocês, você consegue mostrar para ele se existe algo para receber? Claro, com certeza. Inclusive, nesse auxílio, indiretamente vou auxiliar outros empresários. Porque Como você esse falou, contador- né? É a cadeia, né? Exatamente. Esse contador, ele não é só contador da empresa X. Uhum. Ele é de mais 10, 20, 100, 200. Né? Inclusive, inúmeros contadores, depois que a gente apresenta o trabalho para cliente X, se tornam meu parceiro. Olha, vamos analisar? Tem esse cliente aqui, analisa para ele, por favor. E começam a entregar clientes para a gente fazer o diagnóstico também. Né? Bom, mas aí a gente está falando muito de questão pessoal do contador. Até que ponto eu não enxergo isso como um erro meu, mas como um ponto de melhoria. Como uma oportunidade de melhoria. Tanto para o meu escritório, eu contador, quanto para o meu cliente. Aí muitas vezes ele não quer olhar em conjunto porque ele sabe que vai doer para ele, né? É o que a gente comentou, né? A questão de segurança. É tu te sentir seguro no que tu faz e fidelizar o teu cliente. Olha, tô levando uma outra oportunidade para ti porque identifiquei isso no passado e tu tem direito a crédito. Né? Tu tem a oportunidade de recuperar. E independente do tamanho da empresa, independente da quantidade de anos, todos se aplicam a mesma regra. Exatamente, independente. É claro que empresas com mais tempo de existência, né? Empresas que têm 1 ano de existência, a gente consegue analisar essa janela de 1 ano. Né? Empresas que têm 10 anos, a gente analisa 5 anos. Empresas que têm 20 anos, a gente analisa 5 anos. O período permitido, né, pela legislação são 5 anos, são 60 meses. Enquanto isso, a Receita está com o teu dinheiro parado lá esperando tu, Receita, identifiquei aqui, agora eu quero de volta. E eu gostei muito do que você falou, que com toda essa mudança, você também não sabe o que vai mudar na regra. Se vai ser possível recuperar ou não. Então, é como se tivesse realmente esse relógio rodando o tempo todo para falar, é agora ou nunca. E quando virar a chave da reforma tributária, a gente vai trocar o pneu do carro com ele andando. Então eu vejo que não são só os proprietários que têm um desafio muito grande. Eu acho que você e a Camila, enquanto Capitale, têm um desafio muito grande e uma responsabilidade muito acima do que as pessoas acham, que é só uma recuperação de dinheiro, não é.
É pegar, dar entrada, entender a necessidade dele, dar entrada com tudo isso de forma correta para que esse proprietário possa se ressarcir, né? Exatamente. Quero te fazer mais uma pergunta para a gente começar a encerrar. Eu já vi alguns donos de oficinas falarem assim, eu tenho medo de mexer nisso porque o meu imposto de renda vai vir mais ou nunca me cobraram sobre isso e vão começar a me cobrar coisas diferentes. Ou ainda, eu acho que isso vai ser um problema muito sério daqui para frente, porque eu vou conhecer. Dá você, como especialista, um conselho para ele, por favor. Conhecendo tudo que você conhece, sabendo de tudo que vocês fazem diariamente. A gente já falou sobre isso, mas eles deveriam olhar quais são os impactos positivos e quais são os impactos negativos dessa situação. Eu vou deixar o Anderson, sócio da Capitale, de lado e vou falar agora como Anderson empresário. Tá? Eu, dentro da Capitale, eu quero saber sobre tudo o que acontece na minha empresa, o porquê que está sendo pago tanto, por que o imposto aumentou, por que eu mudei de classificação, de faixa dentro do Simples, porque eu quero entender onde que eu posso melhorar dentro do meu negócio. E isso faz com que a gente enxergue coisas que, até certo ponto, a gente não tem conhecimento, é impossível ter conhecimento sobre tudo dentro de uma empresa. Cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Então, principalmente, eu acho que dói, vai enxergar coisas que não sabia. Eu já peguei empresas que a gente estava analisando, inclusive o DRE e o balanço, né, da empresa, e a gente identificou no DRE que estava acontecendo um desvio pelo financeiro. Então, eu apresentei isso para o empresário e, na época, o empresário sabia. Do desvio? Do desvio. E era um funcionário, braço direito dele, com mais de 15 anos de casa, e ele não queria tirar esse funcionário porque ele ia ter que trabalhar um pouco mais. Então é isso, a gente acaba enxergando os dois lados da moeda. O Anderson, empresário, quer saber se eu estou pagando imposto errado, vai ficar muito feliz se eu estiver pagando imposto certo. Se eu estiver pagando imposto errado, eu tenho uma oportunidade de melhoria dentro da minha empresa. E eu acho que isso é para tudo na vida, né, Soraya? A gente tem que fugir nesse momento agora do lado de empresário, é enxergar, bom, eu tenho um problema, eu quero resolver? Não quero. Se eu resolver, o que eu vou ter de empecilho, de ponto positivo, ponto negativo? Então, eu sinceramente, eu analisaria para identificar se existe oportunidade de melhoria ou não. Até porque ver e enxergar são coisas completamente diferentes. Exatamente. Né? Eu posso ver, mas não enxergo porque eu não quero tomar decisão. Mas quando você toma conhecimento, que seria uma passada de scanner dentro da oficina dele, não o scanner convencional, mas o scanner tributário dentro da oficina dele, mostra para ele quais são as tomadas de decisão, o tempo, se é que ele tem, e receita, se é que ele tem para receber ou não. Exatamente. Anderson, te agradeço muito. Para mim, muito enriquecedor sempre conversar com vocês. Vocês trazem de uma forma muito natural algo que é muito difícil de ser entendido. Eu acredito até pela desenvoltura que vocês já têm, o tempo que vocês têm dentro do segmento, isso nos ajuda muito a entender. E eu gostaria que você pudesse deixar, agora com esse mundo tão digital, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul, mas eu posso ter alguém no Acre querendo conhecer mais sobre a Capitale. Como é que a pessoa pode fazer contato com vocês? Tem um site, um telefone? Tem o telefone, nós temos o Instagram, né? O Instagram é @Capitale Consultoria, né? Capitale bem como se escreve, como se fala. O nosso site também é capitaleconsultoria.com. Depois eu vou deixar nos comentários do nosso podcast, vou deixar o link para o WhatsApp para entrar em contato comigo, para a gente bater um papo, tirar dúvidas, né? E, mais uma vez, obrigado sempre pela oportunidade. Obrigado por ter nos dado a oportunidade lá na Reparasul para a gente iniciar a conversa. Toda essa parceria que vem se concretizando, né, desde lá. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje. É bom, eu que agradeço, Anderson. Obrigada por somar junto com a gente para o nosso segmento. Isso para a gente também é muito importante.
A gente vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.